Que bom, irmãos, estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor para os nossos corações. E durante esse mês de novembro, nós vamos falar sobre um tema que eu creio ser muito necessário. Logo no comecinho da pandemia, no ano passado, quando todas as igrejas aqui no nosso país tiveram que fechar, alguns outros países do norte global já tinham fechado há 1 ou 2 semanas as igrejas. E um pastor muito conhecido, um pastor presbiteriano muito conhecido, disse que todas as igrejas, depois que o tempo de pandemia passasse, precisariam ser replantadas. Todo mundo que já viu o processo de plantação de uma igreja, já acompanhou de perto ou já ouviu de um pastor que estava envolvido, uma equipe que estava envolvida na plantação ou na revitalização de uma igreja, sabe que é um trabalho muito árduo. E eu creio que a previsão desse pastor estava meio certa, mas, acima de tudo, muito mais do que replantarmos a igreja, eu creio que nós precisamos redescobrir a igreja. E é pensando nisso que nós achamos o tema da nossa série de mensagens desse mês de novembro. É pensando nisso que nós vamos ficar algumas semanas refletindo a respeito disso. E hoje eu quero conversar com vocês sobre igreja, sobre redescobrir a igreja. E sabe quais foram as perguntas que me guiaram para pensar essa série e trazer esse tema para a gente conversar e ouvir aqui? É que eu mesmo me peguei perguntando qual a importância da igreja na minha vida. Muitos de vocês, e eu acompanhei no grupo de WhatsApp da igreja, no tempo em que a gente esteve apenas com os nossos encontros virtuais, manifestaram lá no grupo a saudade que vocês tinham de estar aqui, nesse encontro, no ajuntamento solene do povo do Senhor, o ajuntamento presencial do povo do Senhor. E essa pergunta, durante toda a pandemia, rondou o coração de muitos de vocês, e eu sei disso porque eu conversei com vários de vocês. Qual o valor da igreja para mim? Pastor, a igreja para mim é essencial. E algumas semanas atrás eu fiz essa pergunta no meu Instagram para saber dos crentes que estavam ali me acompanhando na rede social, qual a necessidade da igreja? Para que serve a igreja? O que é importante na igreja para mim? E assim, com exceção de todos os outros apontaram o aspecto comunhão. Pastor, faz falta a comunhão dos irmãos. Pastor, faz falta ouvir o barulho de gente cantando louvores a Deus. Pastor, faz falta a pipoca depois do culto. Todo mundo aqui está com saudade, eu sei disso. Oremos para que acabem as restrições, para que o número de casos e mortes na nossa cidade despenque, para que a gente possa logo comer a pipoquinha depois do culto. Mas deixa eu dificultar as perguntas. É fácil a gente responder, por que a igreja é importante para mim? Você que foi criado na igreja, você que em algum momento da sua vida se encontrou com a igreja, e de repente Deus fez uma obra muito grande na sua vida através do ministério de uma igreja local, seja de Vila Hortência, seja de alguma outra igreja na qual você cresceu. Eu ouço muitos pastores presbiterianos falarem da importância das EBDs das igrejas presbiterianas, onde as crianças, desde pequenas, aprendem a falar em público e acabam se destacando na escola, no meio secular, na faculdade, conseguindo bons empregos, porque aprenderam a falar na igreja. Mas não é disso que eu estou falando. A pergunta mais difícil que eu quero fazer para você é: qual a relevância da igreja para o mundo? Eu não gosto muito dessa palavra relevância, porque a gente sempre acaba caindo no utilitarismo, pensando que só serve aquilo que é prático. Mas se a igreja desaparecesse do mundo, se acontecesse hoje o arrebatamento, será que o mundo ia sentir falta da igreja? Ou será que eles iam dar graças a Deus que esse povo foi embora? Será que os seus vizinhos dariam graças a Deus que você foi arrebatado e de Senhor, não devolve, não? Ou será que eles falariam: nossa, aquele povo era diferente? Qual a importância da igreja para o mundo? É sobre isso que eu quero pensar com vocês ao longo desse mês. E para a gente ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15. O mesmo capítulo que nós começamos a ler na semana passada, no fim da série
sobre o nosso aniversário. Mas eu quero continuar de onde a gente parou. Nós paramos na semana passada no versículo 11 do capítulo 15 de João. Hoje eu quero ler com você a partir do versículo 12. João 15, de 12 a 17. Por que a igreja é importante? Primeira resposta que eu encontrei nesse texto de João é porque a igreja é uma comunidade do amor. Você pode repetir isso comigo? A igreja é uma comunidade do amor. A gente acabou de cantar um hino que fala sobre a excelência do amor. Vamos ouvir o que Jesus deixa de instrução para os seus discípulos? João 15, de 12 a 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra do Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por aquilo que ela fala aos nossos corações. E nessa hora eu quero clamar ao Senhor por misericórdia sobre a minha vida, para que o Senhor fale através de mim. O Senhor já falou pela Tua palavra, mas agora eu te peço, usa a minha vida como canal para atingir a vida dos meus irmãos, para alcançar a vida dos meus irmãos e ministrar ao coração deles aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. É isso que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, a gente ouve nas músicas que a gente conhece do cancioneiro popular muitas coisas a respeito do amor. A gente assiste nos filmes de Hollywood muitos conceitos e muitas ideias a respeito do que é amor. Muitas ideologias que são pregadas hoje em dia falam sobre um tipo de amor que as pessoas conhecem. Se você viveu nos anos 70, a tônica da sociedade era o amor livre, o amor que desconhece limites. Nos anos 80 mudou, hoje totalmente diferente. Mas Deus é amor. Deus usa o verbo amar para se definir. É o que o próprio João nos ensina em uma de suas cartas. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de encontrar a definição correta de amor, se aquele que é o próprio amor já se definiu para nós por meio de Jesus Cristo? Quando a gente olha para essa cena de João capítulo 15, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, os capítulos 13 ao 17 do Evangelho de João, e nós nas últimas semanas temos mergulhado nesses capítulos, seja na nossa reunião de oração, seja aqui no nosso culto. Esse é o discurso final de Jesus para os seus 12 amigos mais próximos, inclusive aquele que o trairia. E nesse discurso, Jesus deixa os seus discípulos falando sim sobre a necessidade deles viverem uma vida de alegria. É o que fala o versículo 11, o versículo que a gente terminou na semana passada. Mas agora Jesus deixa um mandamento para os seus discípulos: que vos ameis uns aos outros. Quando os discípulos de Jesus fossem reconhecidos e conhecidos pelas pessoas, a característica da comunidade dos discípulos, a característica da igreja, a característica dos amigos de Jesus seria o povo do amor, uma comunidade do amor. E a primeira coisa que a gente aprende com
o versículo 12 do Evangelho de João é que o amor, muito mais do que sentimento, o amor, muito mais do que uma ideologia, o amor, muito mais do que um movimento, o amor é um mandamento. Ele não é escolha, ele não é sentimento, o amor é mandamento. Eu não consigo escolher amar uma pessoa, mas eu consigo escolher obedecer àquele que me mandou amar a outra pessoa. Eu escolho obedecer, a parte de amar é com Deus, com aquele que é o próprio amor e que me ensina a amar. Tantas vezes, meus irmãos, eu e você ouvimos na igreja, ouvimos de mensagens, o sermão de que nós precisamos ser um povo que ama uns aos outros, precisamos amar o nosso irmão, e a gente pensa naquele amor piegas, né? Ai, meu irmão querido. Só que quando a gente vai cair na realidade da igreja, tem gente que você não gostaria de conviver. Eu lembro que algumas semanas atrás a gente falava aqui pela manhã, conversando sobre a liturgia do ordinário, a história da Tish, que era uma reverenda anglicana, e ela compartilhou que quando ela se mudou de cidade, chegou a uma determinada igreja, ela entrou ali, e tinha um senhor que cheirava mal na igreja, e que era muito ranzinza, e que ninguém na igreja gostava muito de se relacionar com aquele senhor. Ele tinha um problema na perna, e ele sempre ia até a frente, na igreja deles, os presbíteros ficavam com a ceia assim, e as pessoas vinham para buscar os elementos da ceia. E aquele senhor ia mancando muitas vezes com a sua bengala até a frente, e a Tish percebia que o pessoal até dava uma afastada dele. Mas ela conta que de tanto ela olhar para aquele senhor, se arrastando até a frente da igreja, para tomar o sacramento, reconhecendo que ele precisava daquilo para a vida dele, ela falou que ela começou a ser tomada por uma profunda afeição por aquela pessoa que antes era uma pessoa repulsiva para ela. Uma pessoa que ela não queria se aproximar e nem chegar perto. É interessante que, às vezes, nem a figura de alguém se arrastando até a comunhão, se arrastando até os pés de Jesus, comove o nosso coração e a gente não consegue amar certas pessoas que estão ao nosso lado. Certas pessoas que dividem a mesma fé que a gente, que dividem o mesmo ambiente de culto que a gente. Isso aponta para algo muito sério no nosso coração, um problema muito profundo, que não é simplesmente a falta de amor ou a falta de empatia, como as pessoas dos nossos dias querem trazer, né? Existe uma positividade muito tóxica hoje nas redes sociais, que o pessoal fala, você tem que ter empatia pelo outro. A pessoa nem sabe o que é empatia. Jesus não nos manda ter empatia, Jesus nos manda amar as pessoas. Claro que a empatia vem com isso, vem como consequência do amor. Porém, o que a nossa falta de amor revela é uma condição tão profunda do nosso coração de pecado, porque por nós mesmos nós somos egoístas natos, e tudo aquilo que é diferente de mim eu não consigo amar. Todo aquele que pensa diferente de mim é um inimigo a ser combatido. Todo aquele que bate de frente comigo precisa ser derrubado. Toda ideia diferente da minha precisa ser destronada, porque aqui só existe lugar para um rei. Eu e eu. E nós sabemos muito bem na Bíblia quem era a pessoa que queria isso. Quem era a pessoa? Não, quem era o tipo de espírito que queria isso. Nós sabemos muito bem que Adão e Eva, nossos primeiros pais, caíram na conversa dessa entidade que queria fazer com que vocês pensassem em vocês mesmos e se esquecessem de que existe um Deus que criou normas, que criou mandamentos, que criou regulamentos, que criou leis. Nós queremos viver a nossa vida da nossa própria forma, nós queremos amar da nossa própria forma, nós queremos amar quem a gente escolher. Só que Jesus, nesse discurso de despedida dos seus discípulos, ele diz, olha, desde a fundação do mundo, desde a queda dos primeiros pais de vocês, o mundo viveu desse jeito. A gente ama quem a gente quer, a gente ama quem é igual. Mas agora, eu deixo um novo mandamento para vocês, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E você acha que Jesus para por aí, ele dificulta um pouquinho mais. Olha o que ele diz no versículo 13. Perdão, no final do versículo 12. Amem uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. De que forma Jesus nos amou?
João traz a resposta para essa pergunta lá no versículo 13. E Jesus traz essa resposta não dando ela de bandeja para a gente, mas ele traz essa resposta fazendo um comparativo com ele mesmo. Amem como eu vos amei. E de que forma eu vos amei? Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Para Jesus, amar tem muito pouco a ver com sentir uma afeição por querer bem ao outro, mas amar tem muito mais a ver com atitudes de obediência. Amar não é um sentimento, amar é a decisão de obedecer. Eu conversava com um casal essa semana sobre o C.S. Lewis, que num dos livros dele dizia: eu tenho repulsa aquelas pessoas que dizem, eu quero sentir uma afeição por tal pessoa para poder amá-la. Só que quem é casado aqui sabe muito bem disso, que tem dia que você não quer amar a pessoa, você quer esganar ela. Tem dia que você não quer ter atitudes de amor. Você continua amando essa pessoa, mas você quer retrucar, pagar na mesma moeda. Você quer dizer que tem a razão. E o C.S. Lewis, ele propõe que a gente só começa a amar uma pessoa a partir do momento em que a gente começa a dedicar tempo de afeição e tempo de amor para com essa pessoa. A gente só começa a amar essa pessoa quando a gente começa a obedecer ao Deus que nos amou a amar. E aí eu fiz uma brincadeira com esse casal. Melhorei a minha brincadeira, tá? Foi o Natan e a Flávia que a gente estava conversando sobre isso. Eu vou melhorar minha brincadeira hoje. Quando a Bia olhou para o Tássio solteiro, alguns viram a foto do Tássio muitos quilos mais magros essa semana nas redes sociais. A Bia olhou e a Bia não achou o Tássio bonito de primeira. Mas aí a Bia deu uma segunda olhada, deu uma terceira olhada. Ela falou, até que passa. Até que passa. Às vezes, irmãos, é preciso a gente dedicar um segundo olhar, um terceiro olhar, um quarto olhar para aquela pessoa difícil de descer pela nossa garganta desça. E você ama essa pessoa não porque você quer amá-la, mas porque você quer obedecer ao Jesus que te mandou amar essa pessoa. E ele disse que nós seríamos reconhecidos por isso, amando-nos uns aos outros. O amor é mandamento, o amor não é sentimento. Pastor, como eu vou amar aquela pessoa difícil do meu trabalho? Como eu vou amar aquele irmão que é de outra denominação e que eu falto arrancar os cabelos quando essa pessoa diz que é crente na vista dos outros porque ela só faz coisa errada? Atitude de amor. O C.S. Lewis ficava bravo com as pessoas que diziam, eu quero esperar sentir amor para poder ser carinhoso com alguém. Não, tem atitudes de amor, tem atitudes de obediência na direção das pessoas, obedecendo ao Jesus que nos ordenou que amássemos como Ele amou, e como Ele amou, ninguém tem amor maior do que esse, aquele que dá a vida pelos seus amigos. E sabemos que Jesus não deu a vida apenas pelos amigos dele. Na cruz de Cristo, eu e você, irmãos, éramos inimigos de Deus. Porque eu e você não conseguíamos chegar ao nível de santidade exigida pela lei de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Por mais que eu e você sejamos bonzinhos, ser bonzinho não salva ninguém, nós precisamos ser justos, e nós não somos justos, nós somos pecadores. Mas na cruz de Cristo, Jesus dá a sua vida por inimigos, por gente pecadora como eu e você. E daquela fonte da cruz jorra perdão, jorra uma atitude de amor, e Jesus, obediente ao Pai, faz a sua atitude de amor que consegue dizer, até mesmo para os seus algozes, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amem uns aos outros como eu vos amei. Amem uns aos outros carregando a cruz diária de vocês. Qual é a cruz, pastor? Às vezes é o seu marido. Mas às vezes não é o marido. É o combo que veio junto à sogra. O cunhado. Amém. Amém. É um mandamento. Amar é mandamento. E é muito interessante que em tempos de amor virtual, né? Que é muito fácil você amar o outro virtualmente. Em tempos de amor virtual,
o apóstolo Tiago nos adverte que aquele que sabe que pode fazer o bem, aquele que sabe que pode ter uma atitude de amor para com o outro e não faz, está cometendo pecado, é o que Tiago diz. Tiago 4,17. E é interessante que o próprio João, nas suas 3 cartas, que também falam sobre amor, diz que nós não devemos amar as pessoas apenas de palavras. Eu amo os meus irmãos da igreja de Vila Hortência, mas não liga para ninguém. Não faz uma ligação durante a semana. Eu amo a comunidade que Deus me deu, mas não serve nela, não tem atitude de amor para ajudar a comunidade, para servir a Deus na comunidade. João nos adverte que nós não devemos amar apenas de palavras, mas de fato e de verdade. E eu acho muito interessante que ele coloca essas 2 palavrinhas, não só de palavras, mas de fato e de... Se eu amo só com palavras, isso significa que o meu amor não é verdadeiro, não é factual. Mas em 1 João 3,16, é um outro versículo muito famoso a respeito do mandamento do amor. Nisto nós conhecemos o que é o amor. Como eu sei o que é amor de verdade? Por meio de atitudes. E aí 1 João 3,16, nisso nós conhecemos o que é o amor, que Cristo deu a sua vida. Cristo deu a sua vida por nós. E da mesma forma, João conclui, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. São as nossas atitudes de amor a Deus, são as nossas atitudes de amor ao nosso próximo, que testificam se a verdade de Deus está dentro de nós ou se somos mentirosos. E aqui a gente já pula para o nosso segundo ponto do sermão. Primeiro ponto, somos uma comunidade do amor. Ponto 1. A comunidade do amor é uma comunidade que obedece ao mandamento do amor. Mas em segundo lugar, a comunidade do amor passa pelo teste fundamental do discipulado. A comunidade do amor passa pela prova de fogo do discipulado. E qual é a prova de fogo do discipulado? Existe muita gente que diz que segue Jesus, mas o estilo de vida da pessoa não é marcado pelo amor. Eu falei sobre atitudes de amor, mas existe um estilo de vida que é marcado pelo amor. Não falo sobre você ter boas ações de amor uma vez ou outra, mas aquela pessoa que é conhecida como uma pessoa amorosa. Você conhece alguém assim? Nossa, aquela pessoa é tão amorosa. Quando eu estou perto dela, quando eu abraço essa pessoa, eu sei que ela me ama. A prova de fogo de um discípulo é o amor. Versículo 14. Vamos ler juntos? Todos juntos? Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Essa partícula, se, é fácil dizer que somos amigos de Jesus, não é verdade? Mas Jesus condiciona a nossa amizade a Ele a um se. E aqui Jesus está condicionando novamente a obediência. Se fazeis o que vos mando. A prova de fogo de um discípulo é se ele ama verdadeiramente a outro. Quer saber se alguém é um verdadeiro imitador de Jesus? Meça o quanto essa pessoa ama. E comece medindo por você mesmo. Jesus tem se dado a conhecer a nós. O versículo 15 fala, tenho-vos dado a conhecer, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos, porque como amigos vocês sabem o que o meu Pai faz, vocês sabem que eu replico o que o meu Pai faz. Então, se vocês são os meus amigos, vocês devem fazer o que eu mando vocês fazerem. Se você quer saber se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, se você quiser fazer o teste para ter certeza, receber o selo de autenticidade, discípulo verdadeiro, não discípulo pirata, falso, fake. Quem era dos anos 90 vai se lembrar, o discípulo Tabajara. Se você quer receber o selo de autenticidade, de verdadeiro discípulo, meça o quanto você ama, o quanto você tem imitado Jesus no exemplo dele. Qual é o exemplo que Jesus deixa? Vamos ler todos juntos? João 15, 13. Novamente, mais uma vez, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida
em favor dos seus amigos. Quer saber se a pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus, é obediente? A gente já falou sobre obediência. Ela dá a vida em favor dos amigos, a começar pelos amigos. Você dá a sua vida por aqueles que você diz amar, pelos seus parentes, pelas pessoas que você serve no seu dia a dia, no trabalho. Como igreja, nós temos sido conhecidos como a comunidade do amor. Claramente a pergunta que esse versículo que a gente acabou de ler deixa para a gente é: quem então são esses amigos que Jesus dá a vida? Quem são esses amigos por quem Jesus dá a vida, tá? Ninguém tem maior amor que esse, de dar alguém a vida em favor dos seus amigos. Quem são esses amigos por quem Jesus dá a vida? Nos nossos dias existe uma tentativa muito recorrente das pessoas de dizerem que Jesus ama todas as pessoas sem distinção e que Jesus morreu por todas essas pessoas. Na teologia a gente chama esse tipo de doutrina, esse tipo de heresia, de universalismo, que no final Deus vai salvar todo mundo independente do que a pessoa fez ao longo da sua vida. Sabemos que só podemos ser salvos por meio da fé, do arrependimento e da conversão ao Senhor Jesus. Todos nós somos maus, todos nós precisamos do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Mas nos nossos dias as pessoas querem dizer que no final todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor e Deus ama todo mundo. Mas esse Deus que é amor, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. E Jesus dá a sua vida pelos seus amigos que obedecem ao seu mandamento. A verdadeira prova de fogo de um discípulo é: você tem obedecido? Você tem seguido o mandamento do amor, o mandamento que Jesus reduziu todas aquelas leis do Antigo Testamento, sobretudo os 10 mandamentos, Ele resumiu em apenas 2 leis: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, mas também lembre-se de amar ao seu próximo como a ti mesmo. A doutrina da expiação limitada que a nossa fé reformada calvinista nos ensina que Jesus fez um sacrifício que era capaz, sim, de perdoar os pecados do mundo inteiro, porque o sangue de Jesus, como nós lemos em Hebreus na nossa liturgia, é um sangue poderoso e suficiente para salvar todas as pessoas do mundo. Porém, a expiação, Jesus escolhe os seus discípulos, os seus amigos, como aqueles que obedecem os seus mandamentos, como aqueles que reconhecem que precisam dele para amar o outro, como aqueles que reconhecem que são tão maus, mas tão maus que não conseguem amar direito. Nem o próprio cônjuge, nem os próprios filhos eu não consigo amar direito. Você pode olhar e passar em revista na sua semana. Você amou direito seus filhos? Você amou direito sua esposa, seu marido? Você amou direito seus pais? Você, como discípulo, serviu e deu a vida pelos seus filhos, pelos seus pais, ou você deu o mínimo necessário? A gente conversava hoje de manhã sobre isso. Uma sociedade que está tão cansada, mas tão cansada, que dá o mínimo necessário para o outro. O mandamento para amar não é dado por qualquer pessoa. É dado por alguém que sentiu na pele esse amor de dar a vida. A prova de fogo de Jesus foi a cruz do Calvário, portanto, a minha prova de fogo, a sua prova de fogo é o Calvário da segunda-feira, quando você tem que amar aquela pessoa difícil. Ou quem sabe uma pessoa que você já ama, já tem uma afeição natural, mas uma pessoa que te irrita às vezes, que te chateia às vezes, que te desaponta muitas vezes. Você tem passado na prova de fogo como verdadeiro discípulo? Jesus organiza o cristianismo dessa maneira, em torno do amor. E não é qualquer amor, um amor sacrificial, um amor que dá a vida. Todos os dias eu e você precisamos passar por esse teste. Todos os dias eu e você precisamos passar por essa prova de fogo. Se você tem reprovado mais do que sido aprovado na prova do amor, volte-se para o Senhor e peça perdão, peça misericórdia. Senhor, eu não estou passando. Me ajuda a passar nessa prova.
a gente precisa se lembrar que Jesus está dizendo isso no seu discurso de despedida. Ele está caminhando para a cruz. Que no nome de Jesus você se lembre que existe um calvário para você subir todos os dias, como prova de amor, primeiro a Deus e depois as pessoas que você diz amar. Somos uma comunidade do amor. O amor é obediência. O amor é prova de fogo dos discípulos de Jesus. Mas em terceiro lugar, o amor é fruto. Olha só o que o versículo 16 diz para a gente. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Lembra que nós falamos sobre frutuosidade na semana passada? Qual é o fruto que Jesus requer dos seus discípulos? O amor não é apenas obediência, o amor não é apenas prova de fogo, mas o amor é fruto. Hoje pela manhã a Ivete leu Gálatas 5 aqui na nossa escola dominical. E o fruto do Espírito é, em primeiro lugar na lista, como o assunto mais importante na lista apresentada pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, está o amor, depois a alegria. Engraçado que o versículo 11 fala sobre alegria também em João. Percebe como amor e alegria sempre estão interligados? João 15:11, para que a vossa alegria seja completa, o meu fruto precisa permanecer em vós. E agora, no versículo 16, Jesus fala que frutifique, vocês precisam frutificar. Vocês não me escolheram a mim. Não foi vocês que vieram na minha direção, mas eu que fui na direção de vocês primeiro. E por eu ter escolhido vocês como frutas podres, eu precisei matar vocês e enterrar vocês no chão da terra para que, como frutas podres, dali renascesse uma nova árvore. E agora eu exijo de vocês uma coisa: frutifiquem amor. Jesus, num outro discurso de despedida que ele faz, ele diz que se a semente não cair na terra e não morrer, ela não consegue produzir fruto. Irmãos, nós precisamos passar por essa morte que gera vida, essa morte diária que gera vida. Se você está acostumado com a metáfora da agricultura, você sabe que a semente precisa morrer, precisa passar dias ali em incubação na terra fria, sem ver a luz do sol, para que finalmente ela consiga crescer e se tornar uma árvore sadia que dá fruto. Quando Jesus nos lembra que não fomos nós que escolhemos a Ele, essa é uma afirmação radical para os nossos tempos, onde a gente tem muitas possibilidades de escolha. Porque é muito fácil, você está com um problema aqui na igreja com alguém, você se estranha com o pastor, você vai para a igreja dali da esquina. Porque tem uma igreja que tem um estilo muito mais parecido com o meu estilo. Num tempo onde a gente tem múltiplas escolhas, Jesus fala: olha, não foi você que me escolheu, como você escolhe a roupa que você vai vestir hoje, como você escolhe a igreja que você vai congregar. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e pelo fato de vocês terem sido escolhidos por mim, disse Jesus, existe um propósito, existe uma exigência que eu faço a vocês, que vocês deem muitos frutos. Que fruto é esse? Amem-se. Amem-se uns aos outros. O fruto de Jesus só permanece em nós se nós frutificamos o amor. E Jesus passa a nos chamar de amigos a partir do momento em que a gente se torna árvores frutíferas. É o que o versículo 16 mostra para a gente. E quando a gente entende isso, quando a gente se torna uma comunidade do amor, tudo que nós passamos a pedir ao Pai, o Pai nos concederá. Porque os pedidos que fazemos ao Pai em amor não são pedidos movidos pelas nossas ambições egoístas, como a gente já aprendeu em Filipenses. Quando nós pedimos coisas ao Pai em amor, nós não somos movidos pelo espírito desse tempo que quer acumular, que quer brilhar mais do que todo mundo. Quando pedimos ao Pai em amor,
O Senhor nos concede o seu Espírito. O Senhor nos concede poder para sermos mais santos. O Senhor nos concede poder para amarmos mais as pessoas. O Senhor nos concede poder para sermos uma bênção nesse mundo através das nossas vocações ordinárias e comuns. O amor é mandamento. O amor é a prova de fogo de um verdadeiro discípulo de Jesus, mas o amor é fruto. A união de amor que liga os crentes a Jesus nunca pode se tornar um grupo tranquilo e exclusivista, do qual somente nós podemos compartilhar desse amor, mas é um grupo que quer compartilhar do amor de Cristo ao mundo. Um grupo que quer frutificar amor para o mundo. Eu quero voltar, junto com você, para as perguntas que eu fiz para você no começo desse sermão, e nós vamos continuar perguntando essas duas perguntas durante toda a série. Por que eu preciso da igreja? Porque aqui eu aprendo que a comunidade do amor é marcada pela obediência ao Deus de amor. A comunidade do amor, ela reconhece que precisa passar pelo teste da prova de fogo do discipulado e que depende de Jesus para passar nesse teste. Eu preciso da igreja, porque só na igreja, só aqui nesse ambiente de cura e tratamento de Deus na minha vida, eu consigo frutificar. A igreja é o solo onde o Senhor, o Pai que é o agricultor, coloca adubo, onde o Pai coloca toda a sua atenção, todo o seu cuidado, toda a sua intensidade. É aqui que recebemos do Senhor tratamento. Por que o mundo precisa da igreja? O mundo só vai descobrir o que é amor de verdade quando a igreja viver e testificar para esse mundo do Deus que nos amou primeiro. É desse amor que a palavra de Deus fala, e não do amor de Hollywood, não do amor do sertanejo universitário, das músicas do rock dos anos 80, que até musicou 1 Coríntios 13, não. É a igreja de Jesus, que tem esse antídoto para o mundo. Existe uma história que não está na Bíblia, mas que foi contada pelos discípulos de João, o João que escreveu o Evangelho, o João que escreveu as 3 cartas do amor, que dizia que depois que João passou um tempo muito difícil, e ele já estava bem velhinho, provavelmente com uns 80 anos, antes dele escrever o Apocalipse, João, que era pastor na cidade de Éfeso, ele caminhava pelas ruas de Éfeso carregado por 2 discípulos dele. E quando ele encontrava algum irmão da igreja, passeando pelo mercado de Éfeso, João juntava as forças que ele tinha, um senhorzinho de 80 anos, e gritava para aquela pessoa: lembrem-se, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros, pelo amor de Deus, filhinhos. Uma outra palavra que João usa muito. Amem uns aos outros. Isso é contado pelos pais da igreja. E é muito interessante a gente ver que, assim como João entendeu esse apelo de Jesus em João 15, e que viveu uma vida marcada pelo amor, e que era essa pessoa do amor, ele na sua velhice ainda dava fruto e ainda ensinava as pessoas: amem-se uns aos outros. João era pastor de Éfeso, mas pastor Tássio aqui da comunidade de Vila Hortência, se você tem algum apreço por esse pastor, ouça esse apelo: amem-se uns aos outros. Seja uma comunidade marcada pelo amor obediente, pelo amor que vai até a cruz, que passa pela prova de fogo da cruz. O amor que se dá como fruto para que esse mundo possa provar o gosto, o sabor, o aroma, o cheiro de Jesus. Que essa igreja seja esse fruto para a sociedade dos nossos dias, para essa cidade. Que a sua vida seja essa prova viva do amor de Deus para esse mundo, no nome de Jesus. Amém?